Vou colocar na... Joia. Pessoal, eu estou em tela cheia agora, acredito que vocês estejam me ouvindo, né? E vendo a tela. Alguém pode me dar um feedback pela voz, que eu não consigo visualizar o chat? Tudo beleza, Saulo? Joia. Então, pessoal, agora, novamente, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar nesse momento com vocês hoje. Tá? É praticamente a minha primeira experiência nesse momento e eu fico muito feliz que seja com a turma de vocês. Para os que não sabem, eu formei em fisioterapia na UFC, fui colega, né, de parte da turma de vocês, que tem algumas pessoas que eu não conheço. Após os 5 anos de graduação, eu precisei ficar mais um semestre para concluir o curso, faltavam 2 disciplinas, foi uma experiência muito rica. Eu formei no 2019.1, sou de Iguatu, só para vocês me conhecerem um pouquinho, no atual momento também estou em Iguatu, morei muito tempo na residência universitária, e hoje, pessoal, eu estou no mestrado e na disciplina de estágio da docência, eu estou acompanhando a turma de vocês. Foi uma surpresa, né, para todo mundo, acabou que nem tudo aconteceu como a gente esperava, mas a gente vai dando continuidade. Pessoal, como eu não consigo ter acesso ao chat, eu queria pedir que, caso alguém tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, fique à vontade para ligar o microfone e falar, tudo bem? E esse momento a gente vai conversar um pouco sobre dor crônica e na ciência, que vocês também têm total propriedade para contribuir, até porque eu tenho documentos, né, que provam que vocês têm, né, um conhecimento relacionado. E quando a gente fala de dor, é um assunto que todo mundo praticamente já sentiu, e no âmbito da fisioterapia e assistência provavelmente já tratou ou vai tratar. Os objetivos dessa aula, pessoal, nesse momento serão compreender a natureza multidimensional da dor, assim como também discutir os princípios gerais da avaliação e tratamento fisioterapêutico em dor. O nosso conteúdo será abordado através de conceito e classificação, epidemiologia da dor, mecanismos e neurofisiologia da dor, CIF e abordagem biopsicossocial, equipe interdisciplinar, avaliação e intervenção fisioterapêutica. Inicialmente, pessoal, como você define a dor? Algum voluntário ou voluntária, rapidinho? Como é que alguém me ouve e define dor? Que é dor para vocês, gente? Bem, se alguém falou no chat, eu não consigo acompanhar. Mas, pessoal, como eu falei, fiquem à vontade para ligar o microfone. Indo para definição de dor. Aqui, pessoal, apresento a vocês a definição da IASP. A primeira definição de dor foi em 1979, e nesse ano, há pouco tempo, a gente teve uma revisão e atualização do conceito da definição de dor.
A Sociedade Brasileira do Estudo da Dor fez, né, apresentou a tradução oficial. Lá em 1979, a dor ela era definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial ou descrita nos termos de tal lesão. Nesse ano, ela foi atualizada e em sua tradução ficou uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Bem, nós podemos perceber que o conceito em si não houve, né, mudanças, mas só algumas uma pequena adequação, mas o conceito em si ele permaneceu o mesmo. E é importante que a gente perceba como a IASP definiu e que a gente pense sobre isso, né? Quando ele define como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, ou seja, a dor ela não envolve só o componente físico, não é algo só pertinente à estrutura e função. A gente vai conversar bastante sobre isso. Junto às definições, pessoal, também foram descritas, né, algumas notas que também sugiro que depois vocês deem uma olhadinha, que remetem, né, a essa característica biopsicossocial no entendimento da dor. Gente, quando nós falamos em dor crônica, inicialmente é importante a gente perceber que é uma questão bastante prevalente no mundo. Um estudo feito lá em 1998 pela Organização Mundial da Saúde, em vários centros do mundo, pôde identificar que a prevalência mundial de dor crônica foi de 22%. É alto, né? E que essa dor crônica ela estava associada a um transtorno de ansiedade ou depressão, ou seja, aquelas pessoas que apresentavam dor persistente, elas tinham uma associação com um componente de saúde mental, no caso, ansiedade e depressão, e que, além disso, pessoal, essas pessoas, elas apresentavam limitações nas suas atividades diárias, né? A gente percebe aí o componente de funcionalidade e que elas também tinham percepções desfavoráveis de saúde, ou seja, a gente também percebe a influência do componente cognitivo, né, de percepção que a dor crônica ela está relacionada. Quando a gente traz aqui para o Brasil, um estudo feito em 2017, foi feito através de ligações por telefone, contou com uma amostra de pouco mais de 700 pessoas, identificou que a prevalência de dor crônica no Brasil, ela gira em torno de 39%. Foi um número bastante alto, né? Acima da média do mundo, né? De um modo geral. E nessa amostra, ela foi discretamente maior para o sexo feminino, 56%. Ela era uma dor que, no estudo, né, foi identificada em diversas partes do corpo, mas com maior prevalência relacionadas a dores na coluna e também no membro inferior. E, além disso, dessas pessoas, 52% relataram incapacidade naquele período, ou seja, é um número bastante significativo também para a gente pensar no impacto que a dor traz para a vida dessas pessoas. Partindo disso, quando a gente fala, né, de dor crônica, de dor de um modo geral, é interessante também que a gente classifique ela. De modo didático, existe, né, uma divisão entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda é aquela que está mais relacionada a uma lesão, é aquela dor que tem uma função biológica, né, de alerta, de proteção. Por exemplo, quando você encosta sem querer em uma superfície muito aquecida, o nosso corpo traz, né, um reflexo de retirada muito rápido, porque aquela informação foi processada muito rápido. Também é aquela dor, por exemplo, após um entorse de tornozelo,
que reflete, né, um mecanismo de lesão e o nosso cérebro está chamando a nossa atenção para, opa, aconteceu alguma coisa aí, você precisa tomar cuidado, você precisa retirar esse agente agressor. Já e é aquela dor, né, pessoal, de curta duração, geralmente dias ou semanas. Já a dor crônica é aquela dor persistente, é aquela dor característica por mais de 3 meses, já não tem essa característica de proteção, está mais relacionada a alterações que surgem, né, no sistema nervoso central. E, diferente da dor aguda, ela é uma dor incapacitante que pode estar, que está envolvida com diversos aspectos do indivíduo, né? Seja físico, como também cognitivos e afetivos. Entrando nesse mundo da dor, pessoal, é importante que a gente revise ou conheça alguns termos. Esses termos, eles estão, né, de fácil acesso na página da IASP. O primeiro é nocicepção. A nocicepção, pessoal, ela é um processo de identificação do estímulo, né, que chega nessa periferia, onde ele vai ser decodificado em um potencial de ação. Já a dor nociceptiva é justamente aquela dor que foi percebida através de um nociceptor, onde houve a nocicepção, ou seja, houve o reconhecimento dessa informação, desse estímulo, esse estímulo foi transformado num potencial de ação. Lembre, então, essa dor nociceptiva está relacionada a um mecanismo de lesão ou algum estímulo periférico, né, que chegou e foi transformado em potencial de ação. Já a dor nociplástica, acredito que seja um termo mais não habitual ou do comum de vocês, é aquela dor que ocorre por uma alteração na nocicepção e que não se explica, né? Não houve um estímulo, um mecanismo agressor ou um outro estímulo que gerasse uma nocicepção, e também é uma dor que não é gerada, por exemplo, por lesão do sistema nervoso somático sensorial. É uma dor, pessoal, que a gente está mais relacionada a essa questão da sensibilização central. Ela nem se explica, por exemplo, por uma nocicepção, e também não se explica, por exemplo, como uma dor neuropática. Gente, se alguém não entender algum conceito, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu tenho essa tendência, vocês podem me chamar a atenção pelo áudio, tá certo? Que eu não consigo acessar o chat agora. Saulo. Oi. Bom dia, é a Érica. Oi, Érica, bom dia. Que bom ouvir alguém, tava me sentindo tão sozinho. Então, tu pode só um pouquinho mais devagar? Posso sim, Érica, eu tenho essa tendência, assim, horrível. Quando eu começo, é hábito. Pronto, mas até aqui tudo bem? Sim. Joia. Obrigado, Érica, pelo feedback. De nada. Saulo. Oi. Oi, a Fernanda. Oi, Fernanda. Tem como tu explicar de novo isso da dor nociplástica, por favor? Tem sim. Assim, Fernanda, eu vou falar do próximo tipo de dor, aí fica mais fácil para entender a diferença, tá? Existe a dor neuropática também. A dor neuropática, ela é causada por ela surge, né, a partir de uma lesão no sistema nervoso somatosensorial, seja uma lesão periférica ou uma lesão central. Relembrando para a gente, o sistema somatosensorial é aquele sistema que está envolvido com o transporte, né, de informações referente a tato, né, a nossa sensibilidade, a dor, a temperatura, lá para o sistema nervoso central. Ou seja, quando existe uma lesão desse sistema somatosensorial, esse indivíduo ele vai manifestar o que a gente conhece clinicamente de dor neuropática. Ou seja, aí trazendo essa pergunta que a Fernanda levantou, o que é essa dor nociplástica? De um modo geral, a dor nociplástica vai ser aquela dor
que surge, né, que ela nem é causada por uma nocicepção, ou seja, não houve um estímulo ou um agente agressor que trouxe a dor, e ela também não é uma dor causada por uma lesão no sistema nervoso somático sensorial. Ela vai estar relacionada a mecanismos que a gente vai conversar mais lá na frente, que ocorrem, né, no próprio organismo desse indivíduo, que gera esse potencial, né, esse estímulo doloroso, porque a gente vai perceber que para um indivíduo sentir dor, não necessariamente existe a necessidade de um estímulo nociceptivo ou de um estímulo lesivo, né, no sistema nervoso somatosensorial. Ou seja, a dor nociplástica é a que não se encaixa em nenhuma das duas, e no nosso contexto, que a gente conhece mais, é aquela dor caracterizada por sensibilização central. Aí a sensibilização central, guardem essa palavra, a gente vai conversar mais lá na frente, mas deu para pelo menos perceber essa diferença, que ela nem é nociceptiva e nem é causada por lesão do sistema somatosensorial. Qualquer coisa, Fernando, eu posso tentar de outra maneira, tá? Mas talvez quando a gente conversar sobre sensibilização central fique mais claro. Pessoal, dando continuidade... Eu sim, Saulo, consegui entender bem direitinho. Joia. Depois, quando chegar lá na frente, fica até um pouquinho mais claro. Obrigado, Fernando. Gente, diminuindo, né, o ritmo, como a Erika já me deu feedback, falando um pouquinho a gente falou, né, da neuropática, falando da neuropatia. A neuropatia, pessoal, ela é caracterizada pela lesão, né, pela disfunção de um nervo, né, do nervo em si. A gente pode ter uma neuropatia, quando envolve apenas o comprometimento de um nervo periférico, por exemplo, ou uma polineuropatia, por exemplo, a gente conhece, acho que alguém já deve ter ouvido falar, polineuropatia diabética, que é quando ocorre, né, o comprometimento de vários nervos e acontece, né, de modo bilateral. E também tem uma conhecida nossa, que é a dor referida. Dor referida, pessoal, é aquela dor que o estímulo, ele veio de outro lugar, mas ele é sentido, por exemplo, distalmente. Por exemplo, quando uma pessoa tem um infarto. Geralmente, o infarto ele acontece, né, por um processo no coração, a morte celular, né, por conta de uma isquemia, e gera uma dor. Só que essa pessoa, ela sente a dor lá no braço. Ou seja, o estímulo, ele partiu de um outro órgão, né, ou seja, o coração, e essa dor, ela foi apresentada clinicamente em outra região. No nosso exemplo foi o braço, e esse conceito a gente entende por dor referida. Mas à frente a gente vai entender como se dá essa dor referida, ou por que ela acontece. Mas no momento só queria que vocês tivessem essa ideia em mente. E por fim dos termos, a gente tem sensibilização. Sensibilização, pessoal, de um modo geral, é quando os nossos nervos, né, o sistema nervoso, ele está sensível. A palavra, utilizando a própria palavra em si, ou seja, ele está sensível e um estímulo, ele passa a ter uma amplificação, ou seja, tem, né, uma característica, uma intensidade maior do que foi chegado, né, na periferia. Essa exacerbação, essa amplificação, como queiram entender, clinicamente ela é apresentada nos pacientes como hiperalgesia e a alodinia, ou alodínia. A hiperalgesia, pessoal, vai ser justamente uma amplificação, um aumento desse estímulo doloroso em resposta a um agressor, ou seja, tem um estímulo nociceptivo, ele foi percebido, teve, né, o seu potencial de ação, só que devido ao sistema estar sensibilizado, ocorre uma amplificação. Já a alodinia, ela faz parte dessa sensibilização, só que,
Diferente da hiperalgesia, não existe um estímulo doloroso, uma lesão em potencial. A allodynia ela é provocada por estímulos que corriqueiramente não causam dor. Por exemplo, você toca na pele do paciente, ele refere dor. O sistema nervoso central está tão sensível que um estímulo que não causa dor, o nosso organismo entende como um estímulo agressor, e esse indivíduo ele sente realmente um potencial de dor, uma intensidade dolorosa. Esses conceitos, pessoal, eu estou apresentando agora só para a gente ter uma ideia do que a gente vai conversar. Eu vou explicar eles ao longo da aula, quando a gente for falar de neurofisiologia, tá bem? Saulo, Oi. a allodynia pode ser um exemplo da dor que os pacientes com fibromialgia apresentam? Pronto, a fibromialgia é Érica, né? Isso. Érica. Ela se caracteriza dentro da dor nociplástica. Aí lembra que eu falei que a dor nociplástica ela tem essa característica de sensibilização central. Pacientes com fibromialgia, eles podem ter allodynia, como eles também podem ter hiperalgesia. Aí vai depender de como essa dor ela surgiu. Houve realmente um estímulo doloroso, só que essa dor foi percebida maior do que o estímulo. Aí é uma hiperalgesia. Ou não, você estava lá com o seu paciente, você foi tocar na pele dele, na região da coluna, por exemplo, ele referiu muita dor. Aí é a allodynia. Ambas podem acontecer nesses pacientes que têm, né, o processo de sensibilização central, como a dor lombar e a fibromialgia, por exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Gente, então, partindo, né, desses conceitos, qual é que é a diferença entre dor e nocicepção? Tem diferença? Sim ou não? Tem diferença? Ou não? É a mesma coisa? No imaginário de vocês, eu sei que vocês responderam, Saulo, tem diferença entre dor e nocicepção. Não é a mesma coisa, como a gente veio conversando. Primeiro, é importante que a gente lembre, para ter dor, não é necessário ter um estímulo nociceptivo. É uma ideia principal que a gente vai, para quem não já sabia, né, que a gente vai trabalhar nessa aula. Aqui, a gente vai conversar o nosso momento de explanação sobre neurofisiologia da dor. Gente, irmão, pessoal, é uma área que tem muita pesquisa, tem muitos avanços, tem muitas informações, tem um certo grau de complexidade, mas eu vou tentar abordar dentro da minha experiência, das minhas leituras, e caso alguém também queira complementar, como eu percebi nos questionários, fiquem à vontade também, tá certo? A gente aqui está tendo uma conversa de igual para igual, e eu acredito muito nessa questão da construção coletiva. De modo resumido, a dor, pessoal, ela vai acontecer, a neurofisiologia da dor, ela vai ocorrer em 4 fases. A fase de transdução, quando, por exemplo, tem um estímulo doloroso, ele é percebido na periferia e ele vai transduzir, né? Ou seja, ele vai ser decodificado em potencial de ação e vai seguir, através das nossas fibras, né, os aferentes primários, para a medula, o corno posterior da medula, isso é a fase de transmissão, no corno posterior da medula, né, nos segmentos intramedulares em si, esse estímulo ele pode sofrer modulação e segue através do trato, né, espinotalâmico para o tálamo em si, né, para que ele seja projetado para os níveis corticais, para que ele seja, né, percebido, para que o cérebro tenha uma percepção, processe essa informação e traga uma resposta de dor ou não. É o que a gente vai conversar hoje de um modo geral. De um modo bem simples, a neurofisiologia é isso. A gente agora só vai conversar um pouquinho sobre cada etapa e como isso vai acontecendo. Então, pessoal, tudo começa lá na periferia.
Na periferia, gente, nós temos os nossos nociceptores, são os receptores responsáveis por identificar esse estímulo lesivo. Nós chamamos esquematicamente neurônios aferentes primários. A gente vai ver que existe o primário, secundário, terciário, até chegar lá no tálamo. Esses nociceptores, como vocês podem ver aqui na figurinha, eles identificam, né, os estímulos relacionados a questões mecânicas, temperaturas e questões químicas. Existem diversos nociceptores por todo o nosso corpo, né? Esses nociceptores eles são distribuídos através das terminações nervosas livres. E, como eu falei, eles vão identificar esse estímulo e vai decodificar através de um potencial de ação. Esse estímulo ele pode ser mecânico, químico ou relacionado à temperatura, né? O calor extremo ou ao frio extremo. Lá na periferia, além desses estímulos, pessoal, ocorre também a ação de mediadores inflamatórios. Por exemplo, quando o nosso organismo ele é lesado, sofre uma lesão, essa lise celular, essa quebra, ela vai gerar uma resposta inflamatória, onde diversas, né, substâncias vão estar relacionadas ao mecanismo de inflamação, como também ao mecanismo de dor. Só passando aqui, pronto. Aí, esses mediadores inflamatórios, gente, eles vão estar bem relacionados a algo que a gente vai ouvir muito, ou já ouviu, que é sobre a sensibilização periférica. O que é essa sensibilização periférica? Quando existe uma lesão, a membrana, né, celular, ela vai se romper, ela vai liberar inúmeras substâncias, como a gente pode ver aqui na imagem. Bradicimina, histamina, serotonina, substância P, prostaglandinas, que são substâncias, né, que são relacionadas à dor e ao processo inflamatório. Por exemplo, a bradicimina, ela está muito relacionada a essa dilatação arteriolar, como também a substância P, as prostaglandinas, que elas surgem lá do ácido araquidônico, né, através das cifoxigenase, vai liberar as prostaglandinas, que vão estar muito relacionadas ao processo de sensibilização, né, onde vai estar alterando o limiar dos nociceptores daquela região. Mas o que eu quero que fique, né, de toda essa conversa nesse momento aqui? É que após uma lesão, o nosso organismo ele vai, né, identificar esse estímulo, vai ser liberado mediadores inflamatórios que vão estar relacionados a esse processo doloroso, né, a essa identificação do processo doloroso e do processo inflamatório. Algumas substâncias, elas são mais relacionadas à dor, como, por exemplo, as prostaglandinas, porque o que vai acontecer? Vocês podem ver na imagem 2 que após, né, um estímulo doloroso, vai ter a liberação desses mediadores inflamatórios, só que alguns deles vão estar interagindo com esses nociceptores e tem, né, o papel, conseguem ter a função de, por exemplo, reduzir o limiar desses nociceptores da dor. O que acontece, Sal? O que quer dizer reduzir o limiar de dor? Ou seja, os estímulos que antes não causavam dor, estímulos, menores estímulos, eles vão ser já percebidos como estímulos nocivos, estímulos a serem, né, potencialmente encaminhados para a medula. E, além dessa redução do limiar, ocorre também a ativação de nociceptores salientes. Esses nociceptores são nociceptores que ficam silenciados, que são silenciados, até que ocorra, né, um processo inflamatório ou uma lesão tissular. Aí, eles vão colaborar, né, aumentando a resposta à medula. Então, fazendo o compilado de tudo, houve a ativação desses nociceptores que antes eram silenciados e houve a redução do limiar dos nociceptores que estavam já na periferia, ativados, né, devido a mediadores inflamatórios. Esses componentes eles vão justamente
deixar sensível esses nociceptores na periferia, ou seja, resgatando aquele conceito que a gente falou de sensibilidade. Informações e estímulos que antes eram poucos percebidos, agora eles vão estar mais percebidos. Por exemplo, quando a gente vai para a praia, toma muito sol, não usa protetor solar, não façam isso. Você vai ficar primeiro vermelho, bem vermelho, e a sua pele, quando você tocar, você vai sentir bastante dor. Por quê? Ocorreu tanto estímulo, nesse caso eu não estou falando de lesão. Houve uma lesão, né, mas houve uma queimadura, né, uma queimadura solar, você recebeu tanto estímulo que houve uma alteração nos limiares e a sua pele está sensível, você passa, né, você começa a sentir mais dor. Esse é o conceito em si de sensibilização periférica, mas, por exemplo, quando você se machuca também, ocorre, né, aquele processo inflamatório, quando você toca lá no machucado, na ferida, você também sente mais dor. É aí que está a ideia da sensibilização periférica. A dor, pessoal, ela vai ser transmitida à medula, vocês podem ver, através de fibras. A gente até já conversou, já ouviu falar delas lá em elétron, fibras nociceptivas, né? A delta e a fibra C. As fibras A delta, só relembrando, são fibras mielinizadas, tem, né, uma velocidade de condução maior, lembrem da mielina, quando a gente for conversar amanhã sobre esclerose múltipla. Já as fibras C, elas são fibras que não têm mielina, algumas literaturas falam que tem pouca mielina, mas de um modo geral a gente vai considerar como fibras amielinizadas, sem mielina, que conduzem a dor, né, de um modo mais lento. Geralmente, a fibra delta está relacionada à dor aguda e a fibra C, à dor crônica. Esse slide é interessante, vocês podem ver aqui na imagem à direita que tem a pele, a articulação, músculo, um vaso, representando a questão visceral, por exemplo, que informações vão, né, estímulos dolorosos chegam a essas regiões, elas vão seguir por essas fibras, né, tanto a delta como C, a depender, chegam no gânglio da raiz dorsal para entrar no corno posterior da medula, ou seja, houve a nocicepção, esse estímulo ele foi identificado, gerou um potencial de ação, esse potencial de ação percorreu todo o nosso aferente primário através das fibras A delta e C, chega lá no gânglio da raiz dorsal e percebam, chega todo mundo junto no mesmo, pode chegar, né? Todo mundo junto no mesmo gânglio para entrar, né, lá no corno posterior da medula. Sabe o que isso tem de interessante, o que isso tem de importante? Essa convergência, pessoal, de informações nociceptivas que vai estar relacionada à dor referida. Por exemplo, o fato das informações da pele chegar junto com as informações que vêm, né, lá do coração, por ter essa convergência a nível, né, do gânglio da raiz dorsal, do corno posterior da medula, esse estímulo ele pode ser percebido em outro lugar diferente do seu de origem. Mas, percebam, esses estímulos partem da periferia, percorrem, né, o nosso aferente primário, que são as fibras A delta e C, e chegam no corno posterior da medula. Lá no corno posterior da medula, a gente lembra, né, que os nossos neurônios, eles conversam, né, eles se comunicam através de neurotransmissores, e os neurotransmissores que estão relacionados a esse momento é o glutamato e a substância P. Gente, até aqui tudo bem? Deu para entender que o estímulo chega lá na periferia, percorre esses aferentes e vai em direção à medula, lá para o corno posterior da medula? Tudo bem? Saulo. Oi. Os nociceptores salientes, eles vão só contribuir com os mediadores inflamatórios para a sensibilização periférica, não é isso? Isso, os salientes, geralmente, né, em situações normais, eles são silenciados, né, eles não são ativados, eles só são ativados após ou uma lesão que gera processo inflamatório ou uma lesão tissular. Aí eles contribuem realmente para
esse processo de transmissão dolorosa, mas em outros momentos não. Certo. Pronto. Mas o processo em si desse caminho ficou claro para todo mundo. A gente chegou já lá na fase da medula, a gente já chegou no mecanismo central. Então, pessoal, falando agora de mecanismo central, quando a gente conversa de dor crônica, é importante que a gente fale de sensibilização central. O nome sensibilização, como a gente já conversou, não se assustem com essa imagem, está relacionada justamente dessa percepção exacerbada, essa amplificação de informações. E assim como tem a sensibilização lá na periferia, como eu dei o exemplo do machucado, o exemplo da queimadura solar, existe também uma sensibilização que ocorre central, né, a nível medular. Mas, Saulo, o que acontece essa sensibilização? Como é que acontece? Qual é a relação da sensibilização com a dor crônica? Primeiro, é importante que a gente saiba que... Perdão. É um processo bem complexo, eu coloquei essa imagenzinha só para a gente ter assim, uma ideia, nem tem tempo e nem dá para a gente abordar com detalhes ela, mas quando a gente fala em sensibilização, eu queria que vocês tivessem em mente que está relacionado a um processo de modificação na atividade neuronal, ou seja, se sensibilizou, alguma coisa mudou ali, essa modificação ela está relacionada a um processo de plasticidade neuronal, ou seja, vai haver uma adaptação. Essa adaptação ela pode ser passageira ou ela pode ser permanente. Luzinha vermelha aí para a dor crônica. Essa plasticidade ela vai se dar através da atividade dos neurônios em resposta a estímulos nos receptores presentes nas fibras C. Lembra que eu falei que a fibra C está mais relacionada à dor crônica? A fibra C ela vai estar principalmente relacionada à liberação de substância P, tem um papel importante nesse processo. E para que tenha, né, gente, essa sensibilização através desses estímulos dos receptores a nível central, esse estímulo ele tem que ocorrer de forma intensa, repetida e sustentada. Para que, como eu falei, a gente só fica sensível quando esse agente ou esse mecanismo ele ocorre, né, de modo intenso, repetido e sustentado. De um modo geral, o processo de sensibilização, eu acho que é um ponto bem tem que ficar assim na nossa mente, eu acho que para o momento de agora, é que a sensibilização central ela vai se dar através de fenômenos gerados por moléculas. O que vai acontecer? Relacionado a esse processo de atividade dos neurônios, aos estímulos nociceptivos, vai haver todo um processo molecular envolvendo também o glutamato, que o glutamato, ele, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem o nociceptor, aí tem aqui os neurotransmissores glutamatos interagindo com os receptores, como, por exemplo, o AMPA, que lá no AMPA, quando ele interage com o glutamato, ele vai retirar o magnésio que está lá fechando essa comunicação, aí quando ele tira o magnésio vai começar a entrar cálcio, enfim, vai ocorrer uma cascata de fatores de fenômenos moleculares que vão gerar uma modificação na atividade neuronal, que essa modificação pode se dar através de uma plasticidade, pode ser permanente ou passageira. Se ela for permanente, a gente vai ter a ideia de surgimento da dor crônica. Mas, de um modo geral, eu queria que vocês ficassem com essa ideia. A sensibilização ela vem, né, a partir de um fenômeno molecular e de uma plasticidade neuronal, que, se ela for permanente, a gente tem, né, já aí um indício de uma possível causa, né, porque vem sendo sempre estudado no surgimento de uma dor crônica. Tranquilo? Aqui é uma imagem que eu gosto bastante, era um artigo lá de 2011, para a gente fixar realmente esse conceito de sensibilização central na dor crônica e os mecanismos clínicos, né? Vocês podem ver que quando ocorre na parte superior, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas existe uma nocicepção, a gente vai ter que o aferente primário, no primeiro quadrado, esse estímulo nociceptivo, ele vai em direção ao corno posterior da medula e
segue em direção ao aferente secundário. Nosso neurônio secundário que vai em direção ao tálamo, né, através do trato espinotalâmico. Vejam, chegou 3 flechinhas de estímulo, passou pelo corno dorsal da medula, ou seja, a nível, né, central, e seguiu para o nosso cérebro 3 setinhas. Abaixo, o que a gente vai ver? Existe uma nocicepção, ou seja, existe um estímulo nociceptivo. Essas 3 setinhas seguem para a medula, né? Ela for posterior da medula, só que o que vai acontecer? Devido à sensibilização que ocorreu, devido aos processos, né, moleculares que a gente conversou agora há pouco, essa medula está sensível. Quando ela está sensível, ela vai modular esses estímulos que chegam. O que ela vai fazer com essa modulação? Ela vai amplificar, porque ela está sensibilizada. Aí o que acontece? Os 3 estímulos que chegaram, na verdade, eles vão se tornar 5. Ou seja, aumentou houve um estímulo, só que teve um aumento dessa intensidade, nessa amplificação. E essa amplificação do estímulo nociceptivo, que ocorre na medula, a gente conhece por, eu sei que vocês estão pensando, hiperalgesia. Já, o que acontece? Quando não tem um estímulo doloroso, por exemplo, um toque na pele, vem aqui uma flechinha, chega a nível medular, essa flechinha ela vai ser modulada, porque a membrana, né, ela está sensível, essa modulação vai se dar através de amplificação e esse indivíduo vai sentir dor. É o que a gente conversou sobre a allodynia. Ou seja, pessoal, esse princípio de hiperalgesia e allodynia é o que reflete essa sensibilização central que ocorre por esses processos moleculares que a gente acabou de conversar. E tá isso é bem prevalente em indivíduos que sentem dor crônica, como a Erika levantou, a questão da fibromialgia. Pessoal, eu acho que é um dos pontos bem importantes nesse momento, que eu acho que vocês têm que levar essa questão da hiperalgesia, da allodynia, sensibilização central. Ficou clara a diferença entre cada uma? Tudo bem? Vozes do além? Natália está com uma dúvida. Você pode abrir o seu microfone, por favor, Natália? Lembrando que ele não consegue acompanhar o chat, por gentileza, pessoal. Natália, se você não puder abrir, se alguém pode ler. A Natália está pedindo para repetir a parte da aula de... Não estou conseguindo ouvir, pessoal. Repetir, por favor, a parte da allodynia. Ela não está com o microfone funcionando. Sim. Pronto. Natália, a allodynia é um processo que ocorre. Primeiro, a gente tem que pensar devido, né, a uma sensibilização que já aconteceu a nível medular. Quando eu falo a nível medular, vocês lembrem, né, a nível central, que a medula faz parte do sistema nervoso central. O que é essa allodynia clinicamente falando? É aquele paciente, por exemplo, com fibromialgia, que vai se classificar na dor nociplástica, que a dor nociplástica ela está relacionada, né, a esse processo de sensibilização central, que quando ele recebe, por exemplo, um toque na pele ou qualquer um outro estímulo que não causa dor, por exemplo, passar uma pena, um filamento, esse estímulo, que ele é sensitivo, ele vai ser percebido pelo organismo de tão sensível que essa membrana, que essa medula, né, esse nível central tá, ele vai ser modificado, né, ele vai ser amplificado a nível medular e essa pessoa vai sentir dor. É o que a gente pode perceber na imagem, que, por exemplo, comparado à sensibilização central. Existe, né, um estímulo pessoal, sensibilização central não, a hiperalgesia. Na hiperalgesia existe um estímulo nociceptivo, que são as 3 flechinhas. Na medula, esses estímulos, pela medula estar sensibilizada, eles vão ser modulados, vão ser amplificados, e essa pessoa sente mais dor do que realmente ela recebeu, podemos dizer assim. Já na allodynia, essa pessoa ela vai sentir dor de
estímulos que sequer causariam dor ou de até nenhum estímulo, ou seja, não chegou, a pessoa tocou na pele, fez, por exemplo, um toque suave, essa membrana está tão sensível que vai ser modulada e identificada como estímulo doloroso de uma maior intensidade. Natália, ficou claro? Eu posso tentar de outra maneira. A professora Fabiana me deu feedback se sim, caso ela tenha colocado no chat, por favor. Acabou de escrever, sim, obrigada. Por nada. Pessoal, fiquem à vontade para perguntas e contribuições também. Lembrando que eu vi que vocês sabem do assunto lá no questionário. Gente, quando a gente fala de mecanismo central, lembrem, a gente parte lá da periferia, neurônios aferentes primários, através das fibras, né? A delta e C, chegou no corno posterior da medula, no corno posterior da medula. Essa informação, a gente percebeu que ela pode ser modulada, ou seja, a gente percebe, né, o papel que tem, né, os segmentos intramedulares, não é algo passivo, não só chega e vai em direção às vias corticais. O que acontece? Chegou lá na medula, através do corno posterior da medula, esse estímulo ele vai seguir através de tratos. Existe 3 tratos principais nesse momento, a gente falando de percepção de dor, né? Estímulo doloroso. O principal trato relacionado à transmissão, né? A transmissão a gente já passou. O segmento desse estímulo doloroso é o trato espinotalâmico. Vocês podem ver que após ele sair aqui do corno posterior da medula, ele segue, né, contralateral e vai em direção ao córtex. Esse esquema, ele mostra o trato espinotalâmico, ou seja, espino de medula, né, espinhal e talâmico, porque ele vai até fazer uma projeção lá no tálamo. Esse percurso, ele vai estar relacionado, né, ao processo de transmissão de dor lá da medula para os níveis corticais, né? Uma via que a gente chama de uma via ascendente. Chegando, pessoal, lá no tálamo, o tálamo, ele, através de seus núcleos, né, ele vai fazer, vocês podem ver na imagem, ele faz projeções tanto para o córtex somatosensorial na área primária e secundária, que é representado pelo S1 e S2. Essas projeções vão estar mais relacionadas, né, ao componente sensorial discriminativo da dor, ou seja, enviou para o córtex somatosensorial, vai estar mais relacionado ao componente sensorial discriminativo. Mas vejam que o tálamo ele não faz projeção só para o córtex somatosensorial, ele também faz projeções para o córtex cingulado anterior e para o córtex insular. Essas projeções do córtex cingulado e do córtex insular elas vão estar relacionadas ao componente afetivo emocional da dor. Ou seja, pessoal, para a percepção de dor, a dor ela não é percebida apenas como estímulo nocetivo, puramente mecânico, químico-térmico, seja o que for o seu estímulo, mas a dor a nível de processamento cortical, né, em centros superiores, ela vai ter influência de diversos componentes que vão estar relacionados, né, ao aspecto sensorial discriminativo, mas também aos componentes afetivos e emocionais. Atrelado a essas vias ascendentes, existe também o trato espino-mesencefálico e o trato espino-reticular. Lembrem desses 2 nomes, porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles lá na frente, porque são tratos que estão relacionados ao processo de integração e modulação da dor pelos mecanismos centrais, né, através das vias ascendentes e descendentes. Mas, nesse momento, o mais importante é isso, que essa informação da medula, ela segue em direção
aos centros superiores, né, ao córtex, através do trato espinotalâmico, e no trato espinotalâmico, ao chegar no tálamo, essa informação, através das projeções do tálamo, ela vai ser percebida como um componente sensório discriminativo no córtex, perdão, a nível S1 e S2, né, o córtex somatosensorial, e nos córtex insular e singular, responsável pela parte afetiva e emocional. Os mecanismos centrais, só trazendo aqui, a gente viu que existe essa importância do tálamo, né, e do córtex somatosensorial nas projeções, na percepção desse estímulo, mas, como a gente conversou já, não só essa informação, ela não só transmite, ela não só caminha entre o tálamo e o córtex, ela também tem a participação de outras áreas, como a gente pode ver, além da área primária e secundária, a participação do córtex cingulado, do córtex insular, mas também existe a participação do córtex pré-frontal e do cerebelo, além de outras áreas também que vão estar envolvidas. Ou seja, pessoal, a gente percebe que a dor, ela é percebida ela vai ser, né, percebida, ela vai ser processada por diversas regiões a nível cortical, não só um componente sensório discriminativo. Por isso que, quando a gente fala em dor crônica, existe, né, a influência de outros fatores, que não só um componente biológico, né, o psicossocial, né, que está relacionado à cognição e emoção, também vai estar vai ter também bastante significado para essa percepção de um modo geral. Então, pessoal, aí eu trago uma perguntinha depois de tudo isso que a gente conversou. A dor, ela pode ser modulada pelo próprio organismo? Pode? Eu sei que vocês pensaram aí no íntimo de vocês, sim, ela pode ser modulada pelo próprio organismo. De que forma, como é que isso acontece? A dor, ela vai ser modulada, pessoal, por região, a partir de regiões. Eu queria que ficasse para esse momento, que alguém já tenha até ouvido falar da substância cinzenta periaquedutal. Nós podemos ver aqui na imagem, ela está subindo, né, de baixo para cima, no terceiro segmento eu coloquei em inglês porque foi a referência, mas ele faz significação ao núcleo bulbo-rostral e ao tegmento contínuo. O que vai acontecer, pessoal? A dor, ela vai ser modulada por esses três componentes, né? Essas três regiões. De que maneira? Vocês podem ver que lá na imagem, tanto o córtex singular, como a amígdala, como o córtex insular, eles fazem projeções lá para a substância cinzenta periaquedutal, e a substância cinzenta periaquedutal, ela faz projeções lá para o núcleo, tanto para o núcleo bulbo-rostral, como também para o tegmento contínuo, que fazem projeções lá para o corpo posterior da medula. Mas vejam que também existe uma projeção, né, a nível do córtex somatosensorial, das áreas primárias e secundárias, diretamente lá para a medula também, através do trato espinotalâmico. Essa modulação descendente, gente, o que é essa modulação? Esse estímulo, os estímulos nocitivos, os estímulos dolorosos que chegam ao nosso organismo, eles podem ser modulados, ou seja, eles podem ser modificados a critério, né, do nossos centros superiores, do nosso centro cortical. Essa modulação, ela vai se dar, né, através da substância cinzenta periaquedutal, do núcleo do bulbo-rostral e do tegmento contínuo, que vão fazer, né, essa modulação lá na medula, como a gente já havia conversado, que ocorre nesse processo de modulação nos segmentos, nos centros intramedulares. Partindo disso, é importante que a gente saiba que a modulação, ela pode se dar através de facilitação e inibição, ou seja, os nossos neurônios descendentes, eles podem tanto
aumentar essa percepção de dor, como eles também podem diminuir, ou seja, os neurônios descendentes, eles podem ser tanto facilitatórios como inibitórios. E dentro desse contexto de modulação, pessoal, é importante que a gente saiba que a dor, a gente lembre que a dor é uma experiência emocional e sensorial, e essa modulação ela vai estar relacionada a esses aspectos também, porque, por exemplo, lembra que a amígdala, por exemplo, está relacionada a esse processo de modulação descendente, essa região de amígdala, córtex cingulado, a ínsula, a região do hipotálamo, do sistema límbico de um modo geral, ele está muito relacionado ao componente afetivo e emocional. Então, esses componentes, eles podem, por exemplo, estar aumentando essa dor ou diminuindo esse processo doloroso, a depender de como essa informação ela foi processada no cérebro, a entender de como o cérebro ele percebe o risco desse mecanismo. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar que eu me machuquei, mas na hora foi algo tão rápido, tão intenso, a adrenalina subiu, eu estava tão preocupado que eu nem senti dor. Ou seja, outro mecanismo lesivo, essa informação ela percorreu aí, mecanismo foi da periferia para o centro, lá ela foi processada, e o que aconteceu que você não sentiu dor naquela hora? Houve uma modulação baseada nas experiências que você estava vivendo. Houve uma inibição, na verdade, né, pessoal? Perdão. Né? Houve uma inibição e essa pessoa, mesmo com processo lesivo, na hora, ela não sentiu dor. Porque o cérebro, ele estava mais preocupado em se livrar ou se salvar, ele estava mais direcionado a um mecanismo protetor. E para ele, sentir dor naquele momento não era tão importante. Mas o importante era que a pessoa saísse de lá ou que ela se livrasse desse estímulo. Mas, da mesma maneira, o nosso cérebro ele pode interpretar uma determinada situação, sendo que a pessoa precise sentir mais dor, né? Que também vai estar relacionado a esses componentes emocionais e sensoriais. E que esses mecanismos, pessoal, eles se dão, né, através de um equilíbrio. Quando esse sistema está desregulado, essa pessoa pode sentir mais dor ou sentir menos dor. Aí também é um processo é um distúrbio, né, que está relacionado a essa questão de processamento e modulação. E como eu já havia comentado, esse processo de facilitação e inibição, ele se dá a partir da participação de diversos componentes supraespinhais, como a gente viu na imagem anterior. Esse processo de modulação, pessoal, ele vai estar diretamente relacionado ao mecanismo de opioides endógenos. Eu acho que todo mundo, a maioria, já ouviu falar que quando você faz exercício, você libera endorfina, você se sente bem, libera o hormônio do prazer, etc. e tal. Ou, por exemplo, quando você faz exercício, ou alguma outra. Ou você, por exemplo, existe muito, não, mas está tendo, por exemplo, uma crise do opioide nos Estados Unidos, é utilizada muita morfina para tratar a dor, ou seja, o que tem a ver essa morfina, o que tem a ver você fazer exercício e a dor diminuir, você liberar endorfina, o que acontece? O nosso corpo, ele tem, né, esse aspecto de modulação da dor, essa modulação, ela pode se dar através, lá resgatando, né, da substância cinzenta periaquedutal. A substância periaquedutal ela vai estar relacionada ao sistema de opioides endógenos. O sistema de opioides endógenos ele vai ter como componentes as endorfinas, as encefalinas e as dirnofinas. As endorfinas vão estar principalmente relacionadas a esse aspecto de analgesia. Essas endorfinas, elas têm esses opioides, né, pensando de modo geral, não só a endorfina. Existem diversos receptores por todo o corpo. Esses receptores, a critério, né, eles vão interagir com moléculas, que no caso as endorfinas, por exemplo, a depender do estímulo que ocorreu no próprio organismo, que, por exemplo, o córtex insular, ele estimulou a liberação de endorfina. Essa endorfina ela vai
interagir com o receptor opioide para que haja, né, essa analgesia decorrente dessa interação. Ou, por exemplo, né, o córtex insular, ele faz uma projeção lá para a substância cinzenta periaquedutal, que a substância cinzenta periaquedutal, ela faz a ligação com, por exemplo, o bulbo rostral, para que lá na medula seja regulada através dos receptores, seja, né, transmitida a endorfina para os receptores opioides, sejam direcionados para alguma região. E esse processo, né, de endorfina receptor, que vai estar relacionado através, né, de um estímulo cortical relacionado ao sistema de analgesia endógena. O que acontece, por exemplo, quando um indivíduo toma uma medicação a partir do ópio, por exemplo, a morfina? A morfina, ela vai interagir com esses receptores, né, que é o kappa, o kappa, delta e mu, não lembro agora qual receptor específico, mas a morfina ela vai interagir com esses receptores e vai dar seguimento a esse sistema de analgesia endógena. Mas nós sabemos que essa analgesia endógena, né, o nosso próprio organismo ele produz analgésicos naturais a partir de estímulos, tanto externos, né, por exemplo, quando você pratica exercício, o seu corpo ele vai estimular regiões para que seja liberado, né, essas endorfinas, elas interajam com esses receptores e tenha, né, esse processamento, esse sistema de analgesia, né, essa analgesia endógena. Pessoal, de um modo geral, até aqui foi essa parte de neurofisiologia. Às vezes eu sei que é um pouquinho confuso, porque às vezes é muita informação diferente, muita informação nova, mas até aqui, desse último slide, eu queria que vocês ficassem, né, que mente, nosso corpo, ele produz substâncias, né, ele libera, estimula a liberação de substâncias que interagem com receptores para que se tenha uma analgesia endógena, né, uma analgesia produzida pelo próprio organismo, a critério de estímulos e dos componentes específicos que estão fazendo essa sinalização. Mas não esqueçam, né? Quando você faz exercício, a liberação de endorfina está relacionada a esse sistema de analgesia endógena, né? Através dos opioides endógenos. Gente, partindo agora para o... Alguém tem alguma dúvida desse aspecto? A gente pode seguir? Podemos? Saulo. Oi. Tu falou das 3 etapas, né, da neurofisiologia da dor, que é a transdução, da transmissão e a modulação. A percepção, E a percepção? Ela está englobada em tudo isso, que tu falou um pouquinho, né, em cada etapa. Pronto, a percepção, Érica, ela vai se dar a nível cortical. Por exemplo, a gente vê aqui, a gente pode, eu não sei se vocês veem o meu cursor, mas a percepção, ela se dá a nível cortical a partir da interação de todos esses componentes, o córtex somatosensorial, o córtex cingulado, o córtex insular, a amígdala, assim como outros, o cerebelo, a região do hipotálamo. Toda essa interação vai fazer que a nível cortical, essa dor, ela seja percebida e o cérebro ele vai mandar uma informação se você vai ou não sentir dor. É aí que a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro sempre vai decidir se você vai ou não sentir dor, porque essa tomada de decisão ela se dá a nível cortical a partir da interação de todos esses segmentos. E a gente lembra que esses segmentos têm um componente sensorial, né, discriminativo, mas que também existe uma influência bastante significativa de aspectos afetivos e emocionais. Essa percepção ela vai se dar a partir dessa interação, tudo bem? Sim. Então, para levar para a vida, a gente tem que saber que o cérebro sempre vai decidir quando a gente vai sentir dor ou não. Tranquilo? Sim. Obrigada, Saulo. Eu que agradeço, Érica. Gente, partindo agora para essa questão de avaliação da dor.
Por que que avaliar a dor é importante? Os objetivos da avaliação da dor vão estar relacionados ao fato de fornecer dados para determinar a conduta terapêutica, obter informações sobre a natureza e os aspectos da dor, compreender o significado e o impacto da dor, assim como também avaliar o progresso e a eficácia terapêutica, assim como para qualquer outro tipo de intervenção pessoal. Para mim, ter sucesso no meu tratamento, eu preciso partir de uma avaliação bem conduzida. Essa avaliação ela pode se dar através de avaliação ou mensuração, são termos que comumente a gente vai estar observando quando a gente fala de dor. Para a avaliação da dor, pessoal, é importante que a gente tenha, né, esses componentes em mente. Quando eu falo em memória da dor, eu falo na questão recordatória, por exemplo, quando você pergunta qual a quantidade de dor que o senhor sentiu nas últimas 24 horas, ou a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas. E quando eu falo em história da dor, são as características principais que a gente precisa tentar identificar junto a esse indivíduo, que elas vão se referir à questão do padrão da dor, a intensidade, a localização, a duração, ou seja, as características principais da dor. É uma dor que você sente toda hora, é uma dor que ela só é no joelho, ou não, é uma dor que é por toda a sua perna, ela tem uma intensidade muito forte ou não, é uma intensidade mais leve, é uma dor empontada, em agulhada, em queimação. Essas características vocês vão colher no momento da anamnese. É importante que vocês identifiquem como e quando essa dor teve início, se esse indivíduo ele já teve, né, episódios anteriores, se existe algum componente, né, algum fator que exacerbe essa dor, que aumenta ou que traz um alívio, como é que está a qualidade do sono, o humor desse indivíduo, o apetite, que a gente sabe que a dor ela é multidimensional e ela afeta não só, né, o físico, mas também outros componentes da qualidade de vida dessa pessoa, né, sono, humor, apetite, atividades. Como bem falei agora, né, o impacto que a dor está tendo na realização das atividades de vida diária, assim como também das atividades instrumentais relacionadas ao trabalho. Por vezes a gente identifica que a dor crônica é bastante capacitante. A questão de se esse indivíduo ele participa de algum esporte ou atividade de lazer, que é muito importante, mas a gente conversou que o exercício está relacionado à ativação do sistema de opioides endógenos. O uso de medicamentos, muitos dos nossos pacientes, eles geralmente até utilizam medicamentos sem prescrição médica, e medicamentos que a gente até já sabe que nem tem tanta eficácia, além de eficácia, por exemplo, paracetamol para dor lombar crônica, a gente já percebe que não deve ser utilizado, além dos efeitos colaterais. E a identificação de bandeiras vermelhas, pessoal. Bandeiras vermelhas são aquelas características que essa dor ela pode ser um pouco mais grave do que a gente apresenta ser. Por exemplo, conversar se esse indivíduo um indivíduo que chega com dor lombar crônica para você. Conversar se esse indivíduo ele teve uma febre recente, se ele está tendo uma perda de peso não explicada, se ele tem uma dor que tem uma intensidade muito alta, que perdura por longos períodos e não tem, né, uma diminuição, se ele teve alteração dos esfíncteres, se ele teve alteração da sensibilidade de força. São características que chamam a atenção para outras condições, para a dor estar associada a outras condições, por exemplo, uma fratura, um câncer, alguma doença mais específica que necessite de uma outra intervenção. A dor, pessoal, ela pode ser avaliada através do autorrelato, que no caso é o nosso padrão ouro, quando a gente fala, né, da avaliação da dor. Esse autorrelato ele pode se dar através de escalas visuais, escalas analógicas, escalas de face. Existem N escalas, questionários, instrumentos que avaliam a dor.
Ela pode se dar também através da avaliação de comportamento, observação. Existem escalas comportamentais, por exemplo, quando o paciente está na UTI, ele está sedado, ou quando o paciente é, por exemplo, neonato, a gente utiliza também escalas para mensurar, identificar essa dor. Existem também parâmetros fisiológicos, só que eles são pouco usuais e também pouco informativos, e quando a gente fala de dor crônica, eles são bem menos. Geralmente eles são utilizados associados ao autorrelato ao comportamento, mas mais no âmbito da dor aguda. Só alguns exemplos, pessoal, de escalas aqui que vocês já conhecem: a escala numérica da avaliação da dor, a escala visual analógica, onde vai de sem dor, né, a dor máxima, que esse indivíduo vai trazer a sua percepção. As escalas de face, mais interessante ser utilizadas com crianças ou indivíduos que não compreendam, né, as escalas anteriores. Os diagramas corporais são bastante utilizados para o aspecto de localização, né, identificação e localização dessa dor e interação com outros segmentos. Como eu havia falado em escalas comportamentais, outros aqui são um exemplo para vocês, que é a escala comportamental da dor, é a versão brasileira, ela foi validada em 2014, vai ser avaliado, né, itens relacionados à expressão facial, se esse indivíduo, a expressão facial, isso aqui ela foi uma validação para indivíduos na UTI, se ele se encontra relaxado, parcialmente tenso, a questão do posicionamento dos membros superiores, em flexão, está em retração, a questão da adaptação à ventilação mecânica, né? Ele tolera movimentos, ele tem tosse com movimentos, ele briga com o ventilador. É uma escala que vocês vão talvez ter experiências mais lá na frente, quando vocês estiverem no nono, na parte de UTI. Mas percebam, até aquele indivíduo que está entubado no UTI, a gente pode e deve estar atento ao componente de dor, até porque a dor, pessoal, acabei não mencionando, mas ela já é tida como um quinto sinal vital. Outro questionário bastante famoso é o McGill. Ele avalia, né, ele descreve a dor em 20 categorias. Essas categorias, elas se dividem, né, no componente sensitivo, afetivo, avaliativo e misto. Ao final, você faz, né, uma pontuação total para identificar um score. É um questionário bem interessante para você ter uma noção, né, da descrição mais minuciosa e mais característica dessa dor. A gente também tem o inventário breve de dor. Ele avalia o impacto funcional da dor na vida do indivíduo. Ele é dividido em duas partes, relacionadas à intensidade da dor e à interferência da dor. Pelo questionário ser um pouquinho mais longo, não teve como eu colocar a foto, mas eu coloquei aqui 2 exemplos de perguntas. Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas. Esse indivíduo vai identificar. Aqui, pessoal, acabei não conseguindo falar muito, até porque a nossa aula não daria tempo, mas sobre a questão da dor neuropática. Lembrando, é aquela dor, né, que surge por lesão do sistema somatosensorial, seja a nível periférico, como, por exemplo, as neuropatias diabéticas, ou a nível central, que vocês podem até fazer uma correlação com a aula de amanhã, que a gente vai conversar sobre esclerose múltipla. Essa lesão, né, esse dano no sistema somatosensorial dá origem à dor neuropática, e existem escalas, questionários que podem ser utilizados, como, por exemplo, o DN4, que ele é um questionário para rastreio, né, ele é bem simples, é o que está aqui na foto, para rastreio da dor neuropática. A dor neuropática, ela tem justamente essas características, né, queimação, sensação de frio doloroso, choque elétrico, formigamento, alfinetadas. Enfim, esse questionário se divide nesses 7 itens, 7 itens, na verdade, relacionados aos sintomas e 3 itens decorrentes do exame físico, e o ponto de corte para chamar a nossa atenção que provavelmente esse indivíduo tem, né, um processo de dor neuropática, uma pontuação maior ou igual a 4. Existe também outra escala, que é a NPSI, que ela é utilizada para avaliar
os efeitos do tratamento na dor neuropática. É interessante quando você já está com o paciente de tratamento. Gente, como a gente falou, a dor ela tem um componente psicossocial também, não só biológico. E existem diversas escalas que avaliam esses outros componentes. Eu só trouxe aqui para exemplificar a nível psicológico, né? A escala tampa de cinesiofobia, que ela vai medir o nível, né, de medo que esse indivíduo tem de movimentar. E uma escala bem interessante, quando a gente fala de dor crônica, é a escala de alta eficácia para a dor crônica. A alta eficácia, gente, é a percepção que esse indivíduo tem, que ele consegue manejar, que ele consegue lidar com a sua dor e autogerenciar os seus sintomas. É uma escala bem interessante de ser aplicada quando você está na assistência desse indivíduo, até porque a gente vai discutir lá na frente essa questão de tratamento, né, da dor crônica, que envolve muito autogerenciamento. Rastreio da depressão tem um questionário que já é conhecido, acredito por todos, né, o PHQ-9, que vocês viram na parte de saúde mental, com a professora Fabiana. Outro aspecto que deve ser avaliado é a qualidade de vida. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que é o SF-36 e o RUCOL. O SF-36, assim como o RUCOL, são questionários genéricos que avaliam a qualidade de vida, bem interessantes porque a dor, como a gente vem conversando, né, ela interfere na vida, né, na incapacidade, nas atividades, no lazer, todos esses componentes que são relacionados à vida desse indivíduo. Então, a qualidade de vida é, sim, uma medida interessante. E, por fim, o exame físico. Também não acabei me trazendo muitos detalhes, visto o tempo, né, que a gente tem, e por ser também uma aula virtual, fica um pouquinho mais complicado, até porque para se demorar e para abordar alguns aspectos, mas é interessante que vocês lembrem do exame físico como um exame físico e funcional, onde pode ser mensurado a amplitude de movimento, a força, os mecanismos de sensibilização, né, como eu falei, que é a manifestação clínica através da hiperalgesia e da alodinia. A hiperalgesia ela pode ser mensurada pelo nosso coleguinha que tem lá no laboratório, que é o algômetro de pressão. E a alodinia ela pode ser mensurada, né, através dos tesiomas, hormônios filamentos, porque a gente lembra, né, que a alodinia está relacionada a esse pequeno estímulo, é um estímulo não doloroso que causa dor. E, além disso, pessoal, podem ser utilizadas diversas medidas funcionais para avaliar esse indivíduo, né, a depender da sua condição e do seu objetivo. Como, por exemplo, de medida funcional, o TUC, o teste de caminhada de 6 minutos. E, por fim, prometo que estamos terminando, pessoal, o tratamento da dor crônica. Quando a gente fala em tratamento, pessoal, a gente vem conversando, eu acho que desde o começo da graduação, existem modelos de tratamento. Existe o modelo biomédico, que está mais direcionado à questão do biológico, né, do tratamento direcionado a uma causa biológica, a uma deficiência na estrutura e na função, que vai estar ocasionando essa dor, e tratando estrutura e função, tratando o componente biológico, essa dor ela vai ser resolvida. E existe o modelo biopsicossocial, é aquele modelo que abrange, né, os outros componentes desse indivíduo, que é o modelo que a gente vem percebendo que para o tratamento da dor crônica ele é mais eficaz, uma vez que a gente percebe que a dor crônica ela é percebida, né, ela sofre interferências de diversos fatores, mas que é importante que a gente tenha em mente que todo paciente ele é um indivíduo específico. Para algumas pessoas, é importante a gente olhar para os 3 domínios, mas para algumas pessoas o biológico vai estar mais acentuado do que o psicológico social. Para outras, essa dor ela vai estar mais relacionada a um componente psicológico do que a um componente biológico, assim como também a dor ela pode estar mais relacionada a um componente social do que aos outros dois. Então, a gente precisa, por isso que traz a importância da avaliação, para a gente medir, né, o que mais está impactando, quais são
as ferramentas que eu posso me utilizar para tratar esse indivíduo e também da necessidade de outros profissionais. Quando a gente fala em modelo de tratamento, a gente tem que lembrar da nossa praxis. Quando a gente fala da nossa praxis, a gente lembra da nossa querida e conhecida CIF. A CIF, ela vem para nortear a prática do fisioterapeuta. Nós trabalhamos, né, com o movimento humano, com foco na funcionalidade, e a gente lembra que a funcionalidade, ela advém justamente da interação entre estrutura e função do corpo, atividade e participação, assim como também na interação positiva desse indivíduo com seus fatores ambientais e pessoais, ou seja, a funcionalidade ela é o todo, e a gente precisa, sim, olhar para o todo. Gente, dentro do tratamento, é importante que a gente lembre que para tratar a dor crônica, um componente muito importante é a questão da atuação da equipe interdisciplinar, ou seja, eu coloquei aqui o quebra-cabeça para mostrar essa questão da junção de todas as peças, seja a atuação do médico, do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, do farmacêutico, do fisioterapeuta, do psicólogo. Ou seja, uma vez que o tratamento da dor ela se dá da dor crônica através de uma abordagem biopsicossocial, é importante ter aliados, né, para desenvolver esse tratamento. Essa abordagem interdisciplinar, ela vai se dar de uma forma positiva quando se tem comunicação entre esses profissionais, assim como se tem integração da equipe, né? Quando eu falo em integração, direcionar essa questão do plano terapêutico, e que esse plano terapêutico ele é focado na funcionalidade desse indivíduo. Quando eu falo em trabalho em equipe disciplinar, pessoal, é quando o nosso foco é a funcionalidade do paciente, mas as minhas intervenções, as minhas condutas conversam com as intervenções e condutas do meu colega para o bem maior, né? Que no caso é a melhora do paciente, a funcionalidade desse indivíduo. E, gente, dando seguimento para o nosso finalização da aula, a questão do tratamento fisioterapêutico. Dor crônica, gente, é o mundo. Existem diversas condições. Como a nossa aula ela tem uma abordagem mais genérica, eu trouxe aqui os princípios gerais, né, que regem, que são o carro-chefe do tratamento da dor crônica, que estão relacionados à educação, o exercício e a funcionalidade desse indivíduo, né, intervenções funcionais que se voltem, né, para a realidade desse cliente, desse paciente, e que ambas, né, vão estar relacionadas à proposta do autogerenciamento. Lembrem, gente, a dor crônica ela tem um caráter de persistência, de longitude. Esse indivíduo ele precisa tomar ferramentas para si, para gerenciar a sua dor. Quando a gente fala de tratamento, é importante que a gente tenha em base, né, tenha como visão a prática baseada em evidências. Todo mundo já vem conversando, né, que está relacionado à melhor evidência, os valores e preferências do paciente, aquilo que eu sei fazer, né, as minhas expertises clínicas, e que essa prática baseada em evidências pode estar atrelada ao uso de diretrizes. Aqui eu coloquei uma diretriz, que é a diretriz Radcliffe para o tratamento da dor crônica, é uma diretriz geral, mas quando vocês forem, né, prestar assistência a indivíduos com dor crônica, o ideal é que vocês busquem diretrizes específicas. Por exemplo, existe uma diretriz específica para o tratamento da dor lombar crônica e assim por diante. Mas vale a pena também dar uma olhadinha nessas mais gerais. Quando a gente fala, gente, em autogerenciamento, é o que a gente já havia conversando, eu coloquei aqui dois estudos para ilustrar, né, essa abordagem do autogerenciamento nas condições crônicas. Como eu já havia levantado, é importante que esse indivíduo ele adote uma postura ativa dentro do seu tratamento e para
adotar uma postura ativa, ele precisa se autogerenciar, ou seja, ele precisa ter ferramentas para saber como lidar com essa dor. Mas, quando a gente fala de dor crônica, é muito importante que tenhamos em mente que esse indivíduo ele precisa saber autogerenciar a sua dor, uma vez que essa dor é persistente. Quando a gente fala em autogerenciamento, um dos componentes que vão estar dentro do autogerenciamento, ou como uma outra intervenção, é a questão da educação. A literatura já está bem clara da importância da educação do paciente na questão da compreensão do que é a dor, dos seus mecanismos, por que, que ele sente aquela dor há tanto tempo. Eu trago a experiência que eu tive já no projeto Movimento, onde a gente trabalha com indivíduos que sentem, né, com dor lombar crônica, então é importante que eles compreendam por que eu sinto essa dor há tanto tempo. A dor, ela sofre influência de outros componentes, psicológicos, sociais, e a própria educação, ela mostra, né, a própria intervenção através de educação, ela se mostra promissora, uma vez que ela tem efeitos positivos na vida desse indivíduo, também relacionado principalmente, a gente fala em educação, a mudança de comportamento. Gente, outro ponto que é carro-chefe é o exercício. Como a gente já conversou lá na neurofisiologia, o exercício ele vai estar relacionado, né, aos analgésicos naturais, ao sistema opioide endógeno, e trouxe aqui uma revisão da Cochrane, de 2017, que abordou a atividade física e exercício para adultos com dor crônica. É bem estabelecido na literatura o papel, né, o potencial benéfico do exercício para essa população. E quando a gente fala, né, em tratamento da dor, a gente sabe que o exercício tem benefício para redução da dor, mas a gente também pode olhar para uma perspectiva mais ampla também. O exercício ele vai trazer diversos benefícios relacionados à qualidade de vida, à melhora do sono, ao humor, ao apetite, a questões pertinentes a tudo esses aspectos biopsicossociais. Então, gente, paciente com dor crônica, a chave da melhora dele é o movimento, né? Desde que bem avaliado, você identifique, né, que ele está apto naquele momento, mas o carro-chefe tenham sempre em mente. Dor crônica a gente trata com estratégias ativas, com foco na participação e na funcionalidade desse indivíduo. Gente, só para terminar, eu trouxe essa tabela que eu acho bem interessante, é de um artigo que foi publicado em 2018, que aborda a questão de um tratamento através da abordagem de mecanismos. Dentro do artigo, ele separa, né, como eu havia conversado com vocês, os mecanismos nociceptivos, nociplásticos, neuropáticos, psicossociais e motores, e quais intervenções, de acordo com uma revisão da literatura, têm efeito, né, surtem efeitos no tratamento desse tipo de dor. As autoras fizeram até um comparativo com o tratamento farmacológico, né, direcionado a mecanismos. Por exemplo, uma dor nociceptiva, ela vai ser tratada com um opioide, uma dor de origem motora, mecanismo motor vai ser tratado com relaxantes musculares, a dor neuropática com gabapentina, enfim. Aí, dentro desses, a gente pode ver, eu trago para destacar que, de todos os mecanismos, o exercício ele vai estar presente como uma estratégia que surte efeito no tratamento. Ou seja, mais uma vez, eu reforço a importância do exercício para esse indivíduo nas diversas condições, né? Como eu já havia comentado, a questão, por exemplo, da nociplástica, né? Está relacionada à sensibilização central, o exemplo que eu havia dado foi da fibro, que aí a gente tem um grande arsenal de possibilidades de tratamento. É um artigo bem interessante, vale a pena a leitura depois, em um segundo momento, caso vocês tenham tempo e interesse. Pessoal, dúvidas? A gente conversou bastante,
estranha essa experiência que você está falando, assim, olhando para o computador, mas tragam alguma dúvida, alguma percepção, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Ficou claro? Foi muito rápido? Preciso trazer, elucidar de uma forma mais clara algum componente? Vocês estão aí? Oi, Saulo, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô sim. Quem é? Aquele telefone, né? Quem é? É o Pablo. Eu tenho uma dúvida, acerca até, tipo, da temática, até tem a ver com dor lombar. Seguinte, quando o paciente, ele, por exemplo, tem uma hernia de disco, essa hernia acaba pinçando ou acaba ocorrendo algum acometimento de alguns nervos periféricos, e essa dor, tipo, vai para a perna, essa coisa. Se caracteriza como dor referida ou é outro tipo de dor? Pronto. Que pergunta interessante, Pablo. A dor referida, ela vai estar relacionada, só revisando para trazer a resposta, tá? A dor referida, ela vai estar relacionada àquele aspecto de convergência no gânglio da raiz dorsal que chega lá na medula. Por exemplo, que deu, a questão do infarto, né? Do miocárdio, o indivíduo sente a dor no braço. Já a dor relacionada à hérnia, né, o pensamento nervoso, ela não é uma dor deferida porque tem, né, um pensamento a nível do segmento medular, independente de qualquer que seja, que está gerando, né, um estímulo para esse indivíduo, mas é um estímulo nociceptivo que ele tem, né, uma característica discriminativa que realmente ou potencialmente está indicando o local da lesão. É diferente da dor referida, porque, por exemplo, a dor do infarto, você sente no braço, mas o estímulo ele não surgiu dali, ele convergiu junto com o estímulo que veio a nível visceral, né, do coração, e foi confundido, né, vamos dizer assim, entre aspas, como uma dor no braço, mas uma dor a nível lombar, ou uma dor que, por exemplo, perdura, né, pelo membro inferior, ela é uma dor que tem um indicativo do comprometimento daquele mesmo, né? Não sei se eu fui claro na diferença. Foi sim, obrigado. Eu que agradeço. Saulo, tá me ouvindo? Estou. É a Paloma. Oi, Paloma. Eu queria... Peraí, deixa eu ver se eu reformular a pergunta. No paciente, geralmente, quando tem sensibilização central, vai ter periférico ou é distinta? Ocorre de maneira distinta ou para ter central tem que ter periférica? Como é mais ou menos essa relação? Pronto. Interessante falar uma pergunta. Assim, um paciente ele pode ter sensibilização central e periférica, assim como ele também pode ter só periférica, assim como ele pode ter também só central. Por exemplo, um paciente com dor lombar crônica, ele perdura, né, com o processo de sensibilização central, mas aí provavelmente não existe mais um componente de sensibilização periférica, né, a não ser que ele tenha um outro estímulo. Mas, respondendo à sua pergunta, ambos podem existir em caráter conjunto, como eles também podem existir de modo separado. O indivíduo, é importante frisar que ele pode estar, né, ser acometido apenas com um processo de sensibilização central, mas lembra que lá no começo houve, né, uma sensibilização periférica que gerou mecanismos centrais, mas ele pode sim ter só periférico e pode ter só uma sensibilização central. Obrigada. Só mais uma dúvida. No caso da fibromialgia, vai ter a periférica e a central? A fibromialgia é interessante. Vocês já viram fibromialgia em aula? Já. Já? Pronto. A fibromialgia, ela está relacionada, ela é classificada dentro daquele componente do nociplástica, né? É aquela dor que nem se explica por uma nocicepção e também não se explica por uma lesão, né, no sistema somatosensorial. Ela está relacionada ao processo de sensibilização central. Para ter esse caráter de cronicidade e as características clínicas, né, de
hiperalgesia, alodinia, elas são características mais pertinentes à sensibilização central. O que eu posso falar para ti? Que na fibromialgia vai existir a sensibilização central. Pode ocorrer também a periférica? Pode, mas não necessariamente. Mas, de via de regra, a gente lembra da sensibilização central. Como eu falei, da mesma maneira, independente, ambas podem ocorrer, sensibilização periférica ou central. Mas, falando dessa condição clínica específica, o nosso olhar, ele foca na central, mesmo que possa estar ocorrendo, né, uma sensibilização periférica. Porque a gente lembra, a sensibilização periférica, ela é mediada, né, houve um estímulo, houve uma lesão, independente, mas ela vai ser mediada por mecanismos inflamatórios, né, todas aquelas substâncias que vão estar relacionadas à alteração de limiar, à evocação de fibras, né, que anteriormente eram silenciadas, e aquele estímulo vai acabar sensibilizando ali a nível periférico, ou seja, mesmo que a pessoa tenha, né, a fibromialgia, ela pode ter uma sensibilização periférica, mas a patogênese em si, né, a compreensão da condição de saúde, que eu acho que é a sua dúvida, ela é mais relacionada à sensibilização central, ao tipo de dor nociplástica. Obrigada, entendi. Eu que agradeço. Saulo? Oi. Eu tenho duas dúvidas. Em relação ao inventário breve da dor, ele é um questionário, ele é uma escala ou é um misto das duas coisas? Vamos voltar lá. Inventário breve da dor. Assim, Érica, ele assim, quando a gente fala em escala em questionário, eu acho muito parecida a abordagem, né? Ele é um instrumento que tem o objetivo central dele é avaliar o impacto funcional da dor nesse indivíduo, né? Na parte inicial, ele vai, não sei se dá para ver direitinho, mas tem aqui o diagrama corporal para esse indivíduo identificar a dor, e ele vai ser dividido em duas partes, que esse indivíduo ele vai classificar a sua dor. Ora, relacionadas às perguntas, a questão da intensidade da dor, onde ele vai responder, né, com uma escala de Likert de 0 a 10, índice sem dor, a pior dor, e a parte 2 relacionada à interferência da dor. Aí essas perguntas de interferência vão ser atividades gerais, atividades do dia a dia, a participação, que vão ser, né, uma escala que ele vai classificar como se a dor ela não interferiu ou interferiu completamente para a realização dessa atividade. Certo. E em relação à dor talâmica, em aulas anteriores, muito se foi falado dela. Ela se caracteriza mais como uma dor referida ou pode ser uma dor de outro caráter? Pronto. Que pergunta, Érica. Muito boa, inclusive. Acaba que não dá tempo a gente falar de tudo, né? A gente tem esse programa, mas eu acredito que você seja... Vamos dar um exemplo mais vocês têm ouvido falar sobre no AVC, não foi? Sim. Pronto, a dor talâmica no AVC. A dor talâmica, gente, ela é uma condição que a gente pode classificar ela dentro. Professora Fabiana, caso esteja em desacordo, pode sinalizar. Mas a dor talâmica ela vai estar relacionada a um componente neuropático, que ela está relacionada a uma lesão, né, de parte desse sistema somatosensorial. Porque a gente lembra que o sistema somatosensorial está relacionado, né, ao sistema que vai conduzir informações de tato, temperatura, dor, para o nosso córtex, né? E essas informações elas passam justamente pelo tálamo, na verdade. E a dor neuropática ela tem justamente essa característica de ser uma dor proveniente de lesões nesse sistema. E quando o indivíduo ele sofre um AVC, ocorre, né, uma lesão a nível cortical, aí é uma dor que até complicada de tratar, complicada entre aspas, né, gente, porque assim, o mecanismo, né, de surgimento, a dor neuropática, ela é um mundo. Eu separei até uns artigos, só que acabou que nem deu tempo para abordar nessa aula. Mas quando o indivíduo ele sofre um AVC, ele pode ter uma lesão, né, em qualquer parte, inclusive, né, no tálamo, e quando ele tem, né, uma lesão que
compromete essa estrutura que vai dar, vai ter, né, esse mecanismo de dor neuropática, que é essa dor mais relacionada à pontada, agulhada, queimação. Eu até acompanho uma paciente que ela sofreu um AVC e se queixa bastante desse tipo de dor. O médico dela até já fez, né, o diagnóstico, a família sempre fala, ela sente muito essa dor porque é uma dor neuropática, não passa, e é uma abordagem que a gente tem que ter um olhar mais específico. Existe, né, na literatura informações sobre tratamento, papel do exercício que vem sendo estudado, mas principalmente quando a gente tem muito mais para neuropatia periférica do que para central, né, que é o caso da dor talâmica. Não sei se você já ouviu falar da síndrome da dor complexo regional, algo desse tipo. Não, ainda não. Não, mas é outro tipo de dor neuropática também, está relacionado, né? Aí, então, a dor talâmica, ela é sentida do lado que não está acometido pelo AVC, no caso, né? Já que Sim, muitas vezes, já que às vezes a pessoa não sente o M-corpo que foi acometido, né? Pronto, partindo do pressuposto que ocorre na decussação das pirâmides, mas o tálamo está a nível cortical, né, lá em cima. A dor, ela pode, quando a gente pesquisa, quando a gente lê, né, ela pode ser específica de um membro, do lado da paresia ou não, mas aí vai depender do tipo de fibra, das fibras, né, quando ocorre a decussação das pirâmides, mas a dor, geralmente, ela permanece, por exemplo, no caso que eu presto assistência, né, ela sente a dor no membro superior, que é o mesmo membro que ela tem a hemiparesia. Certo. Mas eu confesso para ti que eu nunca parei assim para pesquisar se a dor talâmica, ela, por exemplo, a partir da decussação das pirâmides, ela podia ser contralateral à hemiparesia, se ela está realmente específica à hemiparesia. Confesso para ti que eu não parei para ler ou pesquisar sobre isso. Tudo bem. Mas posso pesquisar. Tá certo. Obrigada. Eu que agradeço, Érica. Mais alguém? Aqui Tu são vai algumas disponibilizar os slides? Posso sim, Érica. Falando até nisso, pessoal, posso disponibilizar, sem problemas, slides, e o material que eu me baseei nessa aula eu vou disponibilizar também. Somente são alguns capítulos, na verdade, mas aí vocês vão em pontos específicos de acordo com o slide. Foi até um material que, devido a esse tempo, né, que a gente está de pandemia, acredito que eu preparei essa aula mais anteriormente. Eu não tive acesso à biblioteca, é um material disponibilizado de forma digital. Não sei se vocês viram, teve um tempo que a biblioteca disponibilizou acesso a algumas bases, aí eu encontrei esse material lá e eu vou disponibilizar para vocês. Mas, além dele, me baseei também em alguns artigos. Infelizmente, o material é em inglês, pessoal, a gente tem meio que essa limitação, mas eu vou postar lá ele junto com os artigos que falam também sobre neurofisiologia na língua portuguesa, que pode facilitar um pouquinho mais, mas posso postar lá também, tá certo? Mais alguma dúvida? Aí, pessoal, só para já dar o recado, após essa aula, a gente vai abrir um fórum. Poxa, Sal, outro fórum? Calma, gente, vai dar certo. Um fórum mais específico relacionado a essa aula, que a gente vai, infelizmente, pelo tempo, a gente não tem como abordar com mais minutos a parte de tratamento, mas no fórum a gente vai conversar sobre tratamento, principalmente dessa questão que eu falei no finalzinho, que não deu tanto tempo, essa questão de mecanismos. Trazer um caso para a gente discutir, né, qual, né, estratégia pode ser adotada e qual mecanismo está dando base, né, suporte para esse tratamento, para a gente entender, né, que a nossa intervenção ela é fundamentada em uma base, né, tem uma explicação, existe um mecanismo. E, além disso, vocês também podem trazer outras dúvidas, né, ao longo desse tempo, né, ao longo do período que o fórum for ficar aberto, mas com muita tranquilidade, sem estresse, bem tranquila, é uma conversa bem leve. Tudo bem? Sim.
Outra coisa que acabou me surgindo aqui, se a professora já souber responder também, em relação à atividade avaliativa da aula, que é o Google Forms, ela já vai disponibilizar também junto com o material? Pronto, obrigado, Érica. Acabei esquecendo de falar. Gente, a parte da turma, né, fez um questionário inicial. Agradeço pela participação. Eu vi, já que vocês já apresentam, né, uma parte de conhecimento, né, sobre o assunto, algumas questões eu espero ter esclarecido, mas eu vi que houveram, né, algumas questões que vocês erraram mais, outras que vocês acertaram mais, mas no geral existe sim, vocês sabem da coisa, viu, pessoal? Isso que eu falei, que vocês podem, né, e devem colaborar durante esse assunto. Mas a gente fez o primeiro questionário e eu vou disponibilizar novamente o segundo questionário. O primeiro questionário foi para mim ter uma ideia, né, de nível de conhecimento, e o segundo questionário ele vai contar como parte avaliativa da aula, tá, pessoal? Junto com o fórum. Tudo bem? Com muita tranquilidade, gente. Vai ser o questionário, aquelas 12 perguntas, rapidinho, não se preocupem. Se tiverem dúvidas, estou aberto, né, para a gente conversar sobre essa questão. A neurofisiologia, ela é um mundo. Aquele questionário, ele reflete, pelo menos, o conhecimento mínimo que a gente precisaria ou precisa ter. Eu, particularmente, sou suspeito para falar que eu acho muito interessante essa parte da fisiologia, sempre gosto de estar estudando, preciso estudar cada vez mais, e a gente segue em conhecimento. Mas a atividade avaliativa vai ser, novamente, o questionário e o fórum. Mas com muita tranquilidade no coração, pessoal. Não se esquentem com isso. Tudo bem? Vocês ainda estão aí? São 11 horas, como havia me programado, e vocês também, para essa atividade, no período de 2 horas. Deixa eu só parar aqui. Agora que eu estou vendo o chat, pessoal. Gente, mais alguma dúvida? Vocês me ouvem? Joia, Bianca. Pessoal, liguei a minha câmera aqui, né? Nem sei como é que eu estou atualmente, mas eu gostaria de agradecer. Natália, deixa eu ver, deixa eu tentar acompanhar. Eu vi agora, Natália, qual mecanismo aqui? Eu não entendi a pergunta, Natália. Você pode abrir o áudio para a gente conversar? Ou se a professora Fabiana entendeu a pergunta... É que o microfone dela não está funcionando, Saulo, da Natália. Pois espera ainda, deixa eu tentar reler. Surgiu uma dúvida aqui. Qual o mecanismo que muda durante... Espera, o chat subiu. Tranquilo, Natália. Qual o mecanismo que muda durante a modulação do estímulo ser reconhecido como hiperalgesia? Deixa eu pensar, Natália, se eu entendi a pergunta. A hiperalgesia, assim, eu vou tentar trazer para a base, né? Para a gente tentar entender junto. A hiperalgesia, ela é caracterizada pelo aumento, né, dessa percepção dolorosa, ou seja, chegou um estímulo, existe esse hiper, né, essa amplificação. Aí você quer saber qual o mecanismo que muda? Assim, como a gente tinha falado, se for a hiperalgesia, ela pode ser decorrente, né, da sensibilização periférica e central. Lá na sensibilização periférica, existem aqueles mecanismos, né, que a gente falou que estão relacionados à hiperalgesia periférica, por exemplo, os mediadores inflamatórios, a ativação
dos nervos, né, das fibras, né, que anteriormente eram silenciadas, a diminuição do limiar desses nociceptores vai gerar uma sensibilização periférica que, consequentemente, traz, né, uma hiperalgesia primária, que é no local na lesão, secundária quando ela se estende. Como... Pronto, Natália. Aí, quando ocorre, por exemplo, na sensibilização periférica, essa diminuição de limiar, esse estímulo ele passa, né, ele passa a receber mais referentes. Ocorre também a ativação dos nociceptores que antigamente eram silenciados e a partir do processo de sensibilização, a hiperalgesia, é importante destacar que ela vai surgir a partir do processo de sensibilização. Se a gente estiver falando de uma sensibilização periférica, vai se dar a partir, por exemplo, de uma lesão que vai gerar lise celular. Na lise celular vão ser liberadas diversas substâncias. Dentre essas substâncias, tem o ácido araquidônico que vai sofrer, né, a partir passa pela enzima da calcicose oxigenada, vai liberar prostaglandina. A prostaglandina está muito relacionada com a alteração no limiar. Esse limiar vai ficar alterado, vai gerar nessa sensibilização, a partir dos também outros mediadores inflamatórios. A partir da sensibilização, vai gerar o mecanismo de hiperalgesia, que é esse aumento, né, dessa percepção dolorosa, se a gente estiver falando a nível periférico. Eu contribuí, eu baguncei a sua ideia, professora Fabiana, tem algum posicionamento? Não sei se eu ajudei, Natália, mas a hiperalgesia ela vai estar sempre relacionada a um processo de sensibilização, seja ela periférica ou central. A sensibilização central a gente conversou, né, que é aqueles processos moleculares que vão dar vão, né, processar essa questão da sensibilização central. Por nada, Natália. Gente, tudo bem? Mais alguma pergunta? Chat ou áudio? Meu sobrinho tá aqui, ele deve estar pensando que eu estou falando assim com a lente, gente. Ele tem 1 ano. Não sei se vocês escutaram em algum momento, mas enfim. Gente, na ausência de perguntas nesse momento, tudo bem, mas fiquem à vontade para perguntar também o que a professora colocou, né? Vale a pena ler sobre displasia primária e secundária. Podemos conversar mais sobre isso depois. Da mesma maneira que a professora levantou, também fico à disposição para conversar no segundo momento. Vou disponibilizar um artigo, Natália, que é justamente sobre essa questão de sensibilização primária, sensibilização central e periférica, que aborda esses tópicos, e é em português. Enfim, na ausência de perguntas, fiquem à vontade também para entrar em contato comigo num segundo momento. Acredito que a maioria tem o meu contato, também tinha o meu e-mail na apresentação, mas a gente está aprendendo junto, pessoal. Ó, tempo desse a gente era colega de turma, a gente continua sendo colega da mesma maneira e continuamos aprendendo juntos. É uma turma que eu tenho um carinho muito grande. Então, gente, agradeço pela participação e atenção e dúvidas de todos. Peço desculpas que há alguns momentos eu sei que eu começo a falar muito rápido. Gente, é característica da pessoa. Juro como eu tento trabalhar isso há muito tempo. Por isso que, às vezes, eu começo a tentar falar um pouco mais pausado, mas eu acho muito estranho. Mas vocês podem ficar me dando feedback que a gente vai construindo junto. Qualquer dúvida, fica à disposição. E amanhã a gente vai conversar sobre esclerose. Alguns aspectos tentei já fazer um link hoje. A aula amanhã vai ser disponibilizada por link, mas da mesma maneira, fico aberto para dúvidas e comentários, sugestões, participações, enfim. Gente, obrigado. Descansem, bom almoço, respirem e tudo certo. A professora Fabiana colocou aí uma questão. Parabéns pela aula, Saulo. Foi ótimo. Eu que agradeço, Érica. Obrigado pela paciência e a persistência de vocês. A Fabiana colocou um trecho do artigo, pessoal. Após finalizar aqui, some, né, o chat, mas eu vou disponibilizar, tá? O artigo. Então, professora, acredito que a gente finaliza aqui, certo?
Professora Fabiana? Agradeço a todos pela atenção e continuamos a caminhar juntos. Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Um abraço e respirem, descansem. Vai dar tudo certo. Um abraço e até o fórum e a aula de amanhã. Tchau, tchau.